Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Mas, e se eu te dissesse que Deus já concedeu a nós um poder muito maior do que voar, soltar teias ou ter super força? Um poder capaz de mudar não apenas alguns segundos da vida de alguém, mas toda uma eternidade. Você sabe que poder é esse? Em Romanos 1,16, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Deus decidiu usar pessoas como eu e você para anunciar essa mensagem. Em outras palavras, Ele colocou em nossas mãos o privilégio de levar a esperança, o perdão e a salvação àqueles que ainda não o conhecem. Por isso, o evangelismo não é uma tarefa exclusiva de pastores ou missionários de carreira. O evangelismo é um ministério de toda a Igreja de Cristo. Cada cristão é chamado para ser portador dessa luz que é o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqui, o apóstolo Paulo estabelece uma lógica clara. Alguém precisa pregar para que outros ouçam, para que possam crer, para então invocarem e serem salvos pelo Senhor. Isso precisa ser um alerta para nós mesmos. Não pregar o evangelho é uma omissão. Não pregar o evangelho é deixar de ser instrumento que Deus escolheu usar para levar a esperança e a mensagem de salvação àqueles que precisam. É deixarmos de cumprir o mandamento que Jesus nos deixou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está lá escrito em Marcos 16:15. Nós precisamos cumprir os mandamentos de Jesus, pois o amor verdadeiro se manifesta na obediência. Jesus não disse, se vocês me amam vão sentir emoções, se vocês me amam vão cantar músicas bonitas, se vocês me amam vão levantar as mãos na igreja. Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, o amor verdadeiro em Cristo Jesus se manifesta na obediência. Se afirmamos que amamos Jesus, mas ignoramos os seus mandamentos, então a gente precisa examinar o nosso coração. Não porque a salvação venha por meio de obras, mas porque quem ama Cristo deseja obedecer a Cristo. Seu amor por Jesus tem produzido obediência na missão que Ele tem lhe dado? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Às vezes, existem obstáculos que nos impedem de evangelizar. Muitas vezes, os obstáculos estão dentro de nós mesmos. Como, por exemplo, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu tenho medo de falar em público. Então, a Bíblia está cheia de pessoas assim. Moisés disse que não sabia falar, Gideão se considerava pequeno demais para a missão, Jeremias acreditava ser jovem demais, mas Deus não os escolheu por conta das suas habilidades, não importava se eles eram fortes ou fracos. Deus os escolheu porque eles estavam dispostos a depender dele. Coragem não é ausência de medo, é a nossa capacidade de agir independente daquilo que nós estamos sentindo. Quando Deus nos chama para negarmos a nós mesmos, isso também significa sair da nossa zona de conforto e confiar que o Espírito Santo nos capacitará para cumprir a missão. O medo pode existir, mas ele não pode ser maior que a nossa obediência. Muitas vezes, os obstáculos ao evangelismo é o nosso próprio contexto e nós utilizamos isso como desculpa. Por exemplo, eu não evangelizo porque meu bairro é muito perigoso. Mas esse tipo de posicionamento ele não é bíblico e eu vou te explicar por quê. Observe as cartas do Novo Testamento. Paulo escreveu para cristãos que viviam em Roma, o centro de um império pagão, em Corinto, uma cidade marcada pela imoralidade, em Filipos, uma colônia militar onde viviam em perseguição, em Colossos, um lugar dominado por filosofias e falsas religiões. Perceba o padrão aqui. Deus não retirou o seu povo desses locais difíceis em contextos difíceis. Pelo contrário, Ele enviou sua igreja exatamente para estes contextos, para que o evangelho fosse pregado como resposta aos problemas daquela geração. Dessa mesma forma,
Hoje, o nosso bairro, a nossa faculdade, o nosso trabalho e a nossa cidade não são desculpa para deixarmos de evangelizar. São justamente os campos missionários que Deus nos colocou para que nós possamos levar e espalhar o seu reino. Onde há violência e tráfico, o evangelho é uma ferramenta de paz. Ele resgata as vidas que o sistema deu como perdidas, substitui uma cultura de morte por uma cultura de vida em Cristo Jesus. Óbvio que nós precisamos fazer isso com cuidado, com sabedoria, procurando a melhor forma para que a gente não corra riscos desnecessários. Mas a gente não pode se omitir de pregar o evangelho. Se o ambiente é de pobreza e escassez, o evangelho é a ferramenta de consolo, dignidade e possibilidade real de mudança de vida. Porque pelo poder do sangue de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, o homem pode ser capacitado e pode reconstruir a sua história. Também tem ambientes como, por exemplo, ambientes acadêmicos que às vezes são hostis à fé cristã. Mas Deus nos chama a estarmos preparados para explicar a razão da nossa esperança, da nossa fé e anunciar Cristo com sabedoria, mansidão e temor. O Evangelho tem um impacto vertical, que é a salvação eterna que nós ganhamos em Cristo Jesus, mas ele também tem um impacto horizontal. Quando a graça de Deus transforma um indivíduo, ele se torna um agente de mudança em seu ambiente. Ou seja, Deus transforma as pessoas e as pessoas, por meio de sua graça, transformam o ambiente onde elas vivem. Irmãos, isso é poderoso. Pessoas transformadas transformam o ambiente onde elas vivem. Então hoje eu quero te convidar a cumprir esse mandamento precioso de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide não é um convite, é uma ordem, é um dever nosso. Que hoje nós possamos assumir a nossa responsabilidade como embaixadores do reino, levando a ferramenta mais poderosa do universo, a palavra que salva, cura e transforma realidades. Peça a Deus que hoje transforme o seu medo em ousadia, a sua indiferença em compaixão. O território onde você vive espera pela transformação que você, carregando o Evangelho, pode levar.